Fala galera, estamos ao vivo e hoje, bom, que você está por aqui, eu tô com essa nova ideia do canal, né? Eu vou fazer um esquema assim, nos próximos 3 meses eu vou fazer um vídeo todos os dias falando um pouquinho sobre inglês e seguindo o nosso guia de estudo. Se você for ver aqui, nós estamos estudando o livro de Êxodos, ok? Nós começamos a falar sobre o princípio, o primeiro capítulo de Êxodos. A grande ideia ali é que os hebreus eles foram levados lá por Deus. Deus pegou e levou eles para o Egito. E vamos falar um pouquinho sobre o porquê utilizar, porquê ler o livro do Egito. E agora a gente vai focar mais na história de como que eles foram parar lá, qual foi a blessings, né, que eles pegaram e colocaram lá, e eu vou misturando isso aí com um estudo de inglês, que a grande ideia é que eu participo de uma comunidade adventista aqui em Roscommon. É uma comunidade bem legal, o pessoal é super gente boa, mas só que muitos dos irmãos ali, eles querem aprender um pouco mais de inglês, precisam um pouco umas dicas, assim, umas orientação, e a ideia é pegar e aumentar o listen, né? Aumentar o input de inglês para que eles possam se desenvolver um pouco mais. E para eles, então, vou fazer essa série, né? Eu pretendo fazer os trimestres, né? Então são 3 meses, então seriam uns 90 dias, todo dia, estudando um pouquinho de inglês, baseado no livro de Êxodo. E vocês são os meus convidados para essa jornada. E Deus vai nos abençoar. Que Deus abençoe vocês, a família. E vamos comigo. Hoje, Monday, June 30, The Historical Background. Na verdade, eu falei hoje, mas você sabe que eu não gravei isso aqui na segunda, né? Eu gravei bem antes, né? Então, The Historical Background. When Jacob families arrived in Egypt, arrived, você lembrar, o que significa arrive? Quando você vê um avião, um airplane, e o airplane it's become in the airport, is about to estacionar, parking, about to arrive in the airport, arrive no francês é arrêter, né? Quando ele chega, quando ele arrive, você tem o arrive e o depart. Arrive, daí desce do mundo e entra uma galera, de repente ele depart, ok? Arrive é quando você chega, então diz aqui, when Jacob's family arrived in Egypt, quando eles chegaram lá, after experiencing fascinating Canaan, experiencing famine in Canaan, famine é de fome mesmo, né? Experienciaram a fome, né? A famine in Canaan, Gênesis 4:6, você pode acompanhar na sua Bíblia. The Egyptian king was friendly from the Hebrews because Joseph. Então ele foi muito amigo, ele foi muito companheiro, ele deu um welcome, né? Eles foram muito bem recebidos. And now they had done the Egyptians. Ele ficou tão agradecido por tudo aquilo que Josué fez com os egípcios que ele pegou e abraçou a família do José. And Pharaoh said to Joseph, acabou, filho. Cortando. Então, galera, vamos lá. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Ou seja, ele colocou ele, né? I set you over all the land. Sobre toda a terra. Então, Faraó catou o José lá e pôs ele over all the land of Egypt. The Pharaoh took in his signet ring. Então, ele pegou o ring, o sinete dele, o ring de assinatura dele, of his hand and put on Joseph's hand. Entendeu? Ele pegou da mão dele, pegou na mão de José. And he covered him in the girdle and fine line. Sabe? Pôs ele uma roupa de linho fino, the fine line, and put the gold chain around his neck. Aqui é shoulders, aqui é neck. Shoulders, neck. Oh, sorry. And had him to ride a second chariot which he had. And they cried out before him. Ou seja, ele ia numa charrete e ele vinha atrás, assim. Ele era o segundo cara mais top do Egito. José era o cara. Was the key to Joseph's amazing success? Qual que é a chave do sucesso? O que fez ele ser tão... O que fez o José ser o cara no Egito naquela época? After wrong start.
Tipo, ele teve um começo muito ruim, né? Ele era escravo, ele foi mandado escravo para lá e depois ele se converteu e virou o segundo do faraó. E aqui é uma ideia da a gente tem que pegar e relembrar um pouco essa história. Gênesis 37, 26 até o 38. E depois um outro pedaço de Gênesis. Então, começa ali no começo. Começa no começo, sempre começa no começo. Judah said to his brothers. Essa história, o Judá, ele tá combinando com os irmãos deles que eles iam pegar o José, que era o irmão mais saidinho, assim, pegar ele e colocar ele na verdade, assim, eles queriam matar ele, mas só que ele falou, não, o que, que a gente vai matar ele? Vamos catar ele, vamos vender ele e a gente ganha um dinheiro, né? Essa é a minha ideia. Judah said to his brothers, What profit in his what profit is it for us to kill a brother or cover his blood? Que é proveito? What profit? Sabe, quando você está vendendo uma ação, vendendo alguma coisa no mercado de ações, você espera o lucro, você espera a profit. Então, what profit? O que eu vou lucrar? O que a gente vai ganhar com isso? What profit is it for us to kill our brother and cover up his blood? E tipo, o que a gente vai ganhar matando o nosso irmão e ficando coberto com o seu sangue? Come and let him sell him to the Ismaelites and not lay your hands of him. Então, não vamos botar a mão nele, não vamos botar, vamos vender ele que a gente vai ganhar mais. E olha aqui, então ele foi vendido, né? E Gênesis 39, 2 diz o seguinte: And the Lord was with Joseph. Não parece, não parece. Você acha que Deus estava com José indo para o Egito? Na cabeça dele naquele momento, não parece. Não, ó, Deus esqueceu de mim. Porque como que Deus está comigo se eu estou indo para o Egito ser escravo? Don't worry about that. This is a message of God. I don't know what's happening in your life. I don't know if you're going to Egypt right now to be a slave. Não sei se você está indo ser escravo no Egito, like Joseph. But one thing I know, if you read this message, if you read the Bible, if you listen to me, you need to know God is with you. God is with me. God is with you. Deus está com você, está comigo, está com você. E Deus vai fazer-nos prosperar. Esse é o plano de Deus. Ele quer planos. Os planos dele são planos de nos fazer prosperar. Está escrito lá em Jeremias. José não entendia os planos de Deus naquele momento. Mas ele confiava em Deus. Falou, Senhor, eu sei que você está no comando, então deixa rolar. Deixa Deus on control of your life. Okay? If you put God in control of your life, you will improve many things. You will be prospered. Ok? Esses são os planos de Deus. Prosperidade. Ok? The Lord was in Joseph, and he became a successful man. And he was in the house of his master, in the Egyptian. Então, pouco tempo ele ficou uma pessoa muito próspera, muito de sucesso, e ele começou a entrar na casa do seu senhor, ele ficar o dono da casa. Da mesma maneira que o faraó pegou e pôs José como dono de todo o Egito, ele também aqui nesse momento pôs ele como dono de toda a casa dele. Né? Quem fez isso foi o tal do Potifar. E você conhece a história. But the Lord was with Joseph and extended kindness to him. Né? Não parece, porque quem conhece a história, depois que você lê Gênesis 39, depois que José chegou num patamar, a esposa de Potifar, que era o mestre da casa, ele pegou, catou ele e queria fazer sexo forçado com ele. Não pode falar aqui, né? Queria fazer esses negócios forçados com ele. E deu ruim, cara, deu muito ruim, que daí ele pegou e teve que sair à força de lá. Mas a ideia é que ele saiu à força, dele foi mandado para a prisão. Daí e diz aqui, né? The Lord was with Joseph. Como que Deus vai com José e vai com ele na prisão? O ponto é que, mesmo na prisão, Deus estava com José. Sabe? O povo de Israel, ele foi escravo no Egito e Deus estava com ele. O povo de Israel teve várias batalhas que ganharam e teve várias batalhas que perderam e Deus estava com eles. O povo de Israel, e também a nossa vida, né? Muitas vezes eu acordo e acontece tudo errado na minha vida, e eu olho para o lado e falo, o que está acontecendo, Senhor? Mas de uma coisa eu sei, God is with us. Deus está conosco. God is with me and with you and with Joseph. Não é porque coisas ruins acontecem que Deus não está conosco. Lembra-se, Jesus está ali no barquinho, mesmo em meio à tempestade. The point is, God is with you. Não quer dizer que as coisas vão dar bem, porque
Deus está com você. Significa que ele sabe os planos que tem para você e ele consegue mudar tudo que vai acontecer no teu futuro. Você tem que confiar em Deus. Se entrega na mão dele e vai dar tudo certo. Ok. But the Lord was with Joseph and extended kindness. E ele estendeu cuidado, carinho sobre ele. And give his a favor to sign the chief of Jair. Eu não sei muito bem o que significa essa ideia do Jair, mas ele pôs ele como chefe, como o da prisão, né? Ele pôs ele como carcereiro. Jair. É porque jail, né? Essa parte J-I-A-L é jail. Jail é o cárcere, é a prisão. Então, Jair, chief ou Jair, deve ser alguma pessoa que trabalha na prisão e ele é o chefe das pessoas que trabalham. Então, ele é o chefe do carcereiro, né? Tanto bondoso que Deus foi com ele, que tudo que ele pegava se tornava muito bem. Apesar de ele ser injustiçado pelos irmãos, apesar de ser injustiçado pela mulher do Potifar, Deus estava com ele e tudo que ele pegava dava muito bem. E daí vem aqui mais um pouco no final, mas a parte principal é essa parte aí, essa questão de José sendo tratado tratado muito bem. Aqui a lição vai trazer um relato histórico que provavelmente Exodus 1:8, who didn't know Joseph is Amos. Então os historiadores dizem que foi Amos, mais ou menos nessa época aqui, né? E o próximo rei, o próximo faraó foi Amenhotep. Cara, é muito difícil ler os negócios em inglês, principalmente o nome. Provavelmente eu só vou entender pronunciar esse negócio aqui quando eu ouvir. E essa é uma dica para você. I'm fluent in English. I can speak in English with everyone, but my English is not better to everyone. It's not like a child fluency. Sabe, a minha filha tem uma pronúncia muito mais parecida com o pessoal daqui, né? Então a pronúncia dela é um pouquinho melhor que a minha e tal, e tá tudo certo. E tem muitas coisas que eu só vou entender como que o nativo fala se o nativo pegar e falar. Don't matter how many years of experience in English you have, you need to listen to other people talking to improve your English. Sabe, o input é muito importante. Você tem que ouvir as pessoas falando para você melhorar o seu inglês. E essa é a dica de hoje, né? Para melhorar o inglês. Aqui é mais ou menos a história de quem são os faraós e qual que é o cálculo mais ou menos de quando que ocorreu o período do José do Egito, tá? Mas a grande ideia de eu te falar que o que aconteceu, né, da parte background, é que o José ele se tornou um maioral e daí ele conseguiu casa, conseguiu abrigar toda a família dele e toda a família dele ficou lá justamente por causa disso. Ele montou um negócio tão bom, foi uma bênção tão grande que ele deu para eles lá que eles acabaram ficando morando no Egito, morando um bom tempo. Sabe? Às vezes você está num lugar bem confortável e, cara, e você tem que sair daí, sabe? Você não foi chamado para isso aí, Deus te chamou para coisas muito maiores, para coisas, sabe, muito, muito maiores. De repente você está num emprego aí e esse emprego está só sugando a tua vida, cara. Sai daí. Pô, mas teu emprego serviu por um monte de tempo, deu para aprender, deu para fazer bastante coisa. Eu sei. Os hebreus, quando estavam no Egito também, eles cresceram muito quando eles pegaram e ficaram um tempo lá no Egito. Eles cresceram bastante. Foi muito bom para eles. Foi um blessing, né? Foi uma bênção. Mas só que eles ficaram tempo demais lá. E eu acho que esse é o grande problema. Você não pode ficar tempo demais aí, parar de crescer, tá? Você precisa continuar a crescer. Você precisa sair daí do Egito. Ó. Tá? Então é isso aí, gente. Às vezes Deus tá te chamando aí para você ir para fora desse Egito aí, cara. Por quê? Porque no começo é muito bom e você tá aí e tal, e quando você vê, você é escravo e tá aí, ficando 400 anos parado aí como escravo e não se tocou ainda que esse não é o teu lugar. Deus te chamou para coisas melhores e maiores, sabe? Ele fala na sua palavra que os seus seguidores coisas maiores farão. Então Deus tá te chamando para coisas melhores aí, pô, vai lá com ele, tá? Não esquece disso aí. Se inscreve aí no canal, né? Quem não se inscreveu, tem uma galera que não se inscreve aí. Se quer continuar acompanhando essa jornada que a gente está aí, ó, deixa o joinha e segue aí para mais. Até mais, abraço, fique com Jesus.